a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part. Bom, o que eu posso dizer sobre a praça é que a praça foi um divisor de águas assim, na nossa vida, na nossa família e para os nossos filhos. Eu digo isso porque quando foi colocado diante de nós a ideia de que a escola, nesse sistema atual de escola, não estava sendo tudo aquilo que nós imaginávamos para os nossos filhos, foi algo que nos deixou assim meio sem chão, nos deixou muito nervosos. E como que surgiu pra gente essa ideia de que essa escola não estava sendo legal para os nossos filhos? Foi uma experiência bem marcante quando à noite o meu filho, Kalel, de 6 anos, na época, ele me chamou de noite chorando e ele me veio com uma reclamação, uma angústia sobre a escola, de que lá ele não poderia ser ele mesmo. E a gente sempre procurou criar os nossos filhos de forma tão livre que eles pudessem, que a essência deles pudesse ser mantida e que o ser deles pudesse aflorar de uma forma real, de uma forma muito verdadeira. E eu esperava que a escola fosse uma parceira nisso. E na verdade, quando ele veio com essa resposta de que não, ele não podia ser ele mesmo, de que ele se sentia um robô, de que os colegas dele já eram robôs, foi uma coisa muito forte. Eu não conhecia nenhuma outra forma. A gente nunca conhece uma outra forma. Que forma que meu filho pode aprender, né? Então, foi então que eu conheci, já conhecia, mas foi então que eu tive uma conversa muito, muito íntima. Conversei com a Louise e algumas coisas nós conversamos sobre isso, sobre desescolarização. De forma alguma ela tentou intervir assim, na nossa decisão, mas falando com ela sobre as aptidões do Kalel, sobre a forma livre do Kalel ser, sobre todos os nossos ideais de vida, a gente juntas conversando, eu senti que essa seria mais ou menos, seria uma libertação. E foi no outro dia mesmo eu desescolarizei o Kalel, eu tirei ele da escola e até então, tudo muito maluco, tudo muito novo, foi quando eu comecei a participar com as gurias das atividades na praça. Foi quando eu comecei a perceber o meu filho conhecendo o mundo, não só através de caderno, através dos livros, mas ele sentindo, com todos os sentidos, todo o sentido amplo da palavra sentido, ele sentindo aquilo que aprende, ele vivendo, não só sendo ensinado de uma forma tão distante da realidade, né? Então, até então, isso tem sido lindo, muito lindo de ver ele correndo livre, ele sendo livre e ele aprendendo de uma forma tão genuína que todas as crianças carregam dentro delas. E é isso. Então, quando o Thomas tinha 8 anos, eu decidi tirar ele da escola. Isso foi ano passado. E eu me vi em casa, sozinha, com 3 meninos cheios de energia. E eu falei, o que eu fiz? Eu tinha certeza que era o melhor para eles, mas e agora? Como é que eu vou fazer? E eu me dei conta de que não tem como a gente educar os nossos filhos da maneira como a gente acredita, que é de uma maneira livre, desescolarizada, sem ajuda. A gente não consegue fazer isso sozinhos. Então, nem que meu marido me ajudava, mas as crianças elas querem estar em grupo, eles querem ter amigos. E isso me preocupava demais. Eu estava realmente bem angustiada com esse assunto. Então eu conheci pela internet uma amiga maravilhosa que se chama Lu. E eu conheci ela morava na minha rua, mas como a gente sabe, hoje em dia as famílias estão fechadas em casa. As crianças vão para a escola, voltam para casa e ficam fechadas em casa. Então a gente não conhece os vizinhos. Eu também achei esquisito no início, que a gente começou a se conhecer, a gente pensava, sei lá, não conheço, não sei se eu deixo os meus filhos brincar. Então é esquisito no início. E depois, quando tu começa a conhecer melhor as pessoas, a gente percebe o presente que é a gente ter pessoas na nossa volta que têm os mesmos valores e que as crianças vão ser amigos para sempre. Vão ser amigos e vão estar no coração dos nossos filhos para sempre. E foi o que aconteceu aqui com a gente. A gente resolveu
tirar os filhos da escola e procurar novas alternativas e se abrir para novas oportunidades e possibilidades que a vida vai nos proporcionou, né? Então, isso foi o que aconteceu comigo. Então, hoje a gente vive cada dia de sol, praça, brincar. As crianças vêm, brincam, correm e o que elas perguntam a gente ensina. O que elas se interessam, a gente de vez em quando propõe uma coisa ou outra. A gente propôs aulas de inglês para eles gostaram. Aulas de programação de jogos, que ensina lógica de programação, eles também gostaram. A Grace propôs aulas de direitos humanos, e que foi um assunto bem legal também. Então a gente tá, essa é a nossa vida, e a gente queria convidar vocês para que vocês possam acompanhar os projetos que a gente está desenvolvendo com eles. Meu filho Juan, ele tem 8 anos e eu ainda estou em processo de desescolarizar ele. Eu tenho certeza total que é isso que eu quero para ele, porque eu quero que ele tenha liberdade de aprender o que ele gosta, da forma que ele gosta e no tempo dele. Porque isso é uma coisa que não acontece na escola, né? Eles querem que a criança aprenda da forma deles, todos ao mesmo tempo, e tudo aquele padrão, assim, e eles não têm essa percepção individual de um ser único que pode aprender da sua forma livremente. Então, isso me incomoda muito, porque tu tem aquela campainha, né? Tu tem o horário para entrar, o horário para te aprender português, o horário para te aprender matemática, tu diz o horário para a criança pensar sobre uma coisa e sobre outra. E isso não é liberdade. A gente não é assim. A gente aprende livremente. A criança aprende a falar autonomamente. Ninguém diz para ela, olha, agora é hora de tu aprender a falar. Não, isso é um processo natural. A aprendizagem é um processo natural. Por isso que eu acho importante tirar o meu filho da escola e permitir que ele aprenda naturalmente. Ele já quase não vai à escola, porque depois que eu conheci as gurias, eu me senti muito mais à vontade de fazer esse processo de desescolarização, porque agora a gente está juntas, as crianças brincam juntas, a gente propõe junto. Essa união, assim, pra mim é o principal. Então eu queria que vocês acompanhassem a gente, porque tem muita gente que tem dúvida. O que eu vou fazer? Eu quero desescolarizar, porque tem muita gente que pensa, não é isso que eu quero pro meu filho, não é a escola, não é aquela coisa encaixotada que é a escola tradicional que eu quero pro meu filho. Mas e aí, se eu tirar, o que eu vou fazer? Então, acompanhem a gente está nesse processo, vem junto com a gente, vamos aprender juntos, deixa comentários, como é que está sendo a experiência de vocês, que a ideia é essa aprendizagem todo mundo junto. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't